Se tem uma coisa que divide as opiniões, é ver nossos jogos favoritos ganhando vida fora das telas de gameplay. E quando isso acontece em forma de anime, aí o sucesso é garantido. Ou pelo menos é o que a gente espera, né? Adaptar jogos pra animação é uma prática cada vez mais comum. E não é por acaso. O anime consegue manter a essência do jogo, traduzir aquela atmosfera única e personagens marcantes até o estilo visual, sem precisar abrir mão da identidade original da obra. Diferente de algumas adaptações de live action, que a gente finge que nem viu. Going my way, of course. Do not shoot her. A animação tem esse poder de preservar a magia do jogo, às vezes até aprofundando a história de um jeito que a gente nem imaginava. Então hoje nós vamos falar sobre adaptações de jogos para anime, que deram certo ou pelo menos que tentaram. Porque se é para reviver o jogo de um jeito novo, que seja com emoção, trilha sonora épica e muito estilo de abertura com música acelerada, né? Mas antes de começarmos a falar desses animes, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar conteúdo sobre uma enorme variedade de assuntos, de games, a cultura pop e muito mais. E para começar, vamos falar de um dos maiores sucessos de adaptações de jogos para anime, que tem nome e sobrenome: Cyberpunk Edge Runners. Baseado no jogo de Cyberpunk 2077, esse anime conseguiu algo que parecia impossível: reconquistar o público depois do lançamento conturbado do jogo. Enquanto o game foi alvo de muitas críticas no início, o anime chegou com um tapa na cara, e no bom sentido, e mostrou que a Night City ainda tinha muita história boa para contar. Cyberpunk Edge Runners não tenta recontar a trama do jogo. Em vez disso, ele expande o universo, trazendo personagens novos com uma história própria, mas completamente conectada com um clima caótico, violento e emocionalmente carregado do mundo de Cyberpunk. A estética do anime é fiel ao jogo, cheia de neon, tecnologia e aquela trilha sonora que gruda na cabeça. Mas o que realmente fez esse anime brilhar foi a narrativa, intensa, trágica e humana. Com apenas 10 episódios, ele conseguiu fazer o que muitos jogos e animes tentam e falham: criar um laço real com o público. Você se envolve com os personagens, torce, sofre, e quando termina, bate aquela ressaca emocional forte. O impacto foi tão grande que até deu um gás novo pro próprio jogo, que voltou a receber uma enxurrada de novos jogadores depois da estreia do anime. Ou seja, Edge Runners não só fez jus ao universo de Cyberpunk, como virou referência de como se faz uma boa adaptação, com respeito ao material original, mas coragem de contar uma nova história. E sim, ainda estamos tentando superar o final. Outra adaptação que merece destaque é Castlevania, com a sequência Castlevania Nocturne. Baseada na clássica franquia de jogos da Konami, essas animações da Netflix tiveram recepções mistas dos fãs dos jogos e muitos elogios por quem conheceu a franquia por meio da animação. A primeira série, Castlevania, conta com um estilo de animação ousado, cenas de ações incríveis e diálogos afiados. Ela reconta a história de Trevor Belmont, Sypha e Alucard, enfrentando o próprio Drácula. Mas o que mais chama a atenção é como a série conseguiu dar profundidade emocional para os personagens, que nos jogos, muitas vezes, tinham pouco tempo de desenvolvimento. O Drácula, por exemplo, é um vilão trágico, com motivações humanas e uma dor real. Tudo isso elevou a narrativa a um outro nível, entregando mais do que só caçadores de vampiros no chicote. A recepção foi majoritariamente positiva, tanto pela qualidade da animação, quanto pelo clima sombrio e gótico da série original. E aí veio Castlevania Nocturne, que trouxe uma nova leva de personagens, novos temas e um novo tom. A história se passa durante a Revolução Francesa e acompanha Richter Belmont, descendente direto do clã de caçadores de vampiros, enfrentando uma ameaça ainda maior, com direitos a vampiros revolucionários, conflitos políticos e dilemas internos. A série se arrisca mais e tem um ritmo diferente, e isso dividiu ainda mais as opiniões. A recepção foi um pouco mais mista. Alguns sentiram falta do tom sombrio e lento da série original, enquanto outros curtiram a proposta mais dinâmica e moderna. Ainda assim, a maioria reconheceu a qualidade da produção, principalmente nas cenas de ação e no desenvolvimento dos novos personagens. E convenhamos, mesmo com as críticas, Nocturne manteve o padrão alto e expandiu ainda mais o universo que começou lá atrás com Trevor. No fim, tanto Castlevania quanto Nocturne mostram que é possível adaptar jogos clássicos com estilo e principalmente com criatividade. Agora, se a gente for falar de adaptações de jogos para anime que realmente dividem opiniões, mas continuam com um fandom fiel até hoje,
não tem como deixar de lado Danganronpa. Pra quem não conhece, Danganronpa é uma franquia de visual novel com uma mistura bem peculiar. Crimes contra a vida, pra não dizer outra coisa, em série. Julgamentos no estilo Ace Attorney, personagens caricatos e um urso psicopata chamado Monokuma. A proposta, ela é bem simples, só que não. Estudantes presos em uma escola são forçados a cometer crimes uns aos outros para conseguir sair, mas se forem pegos no julgamento, são sentenciados para o fim. Se não forem pegos, o resto da turma é quem paga o preço. O jogo é todo sobre tensão psicológica, reviravoltas malucas e personagens extremamente únicos. Cada um com a sua habilidade suprema, tipo do melhor nadador, melhor programador, melhor idol. E sim, é tudo bem exagerado e propositalmente teatral e dramático. Quando a adaptação em anime chegou, Danganronpa The Animation, a expectativa era altíssima. Afinal, era uma chance de ver todos aqueles momentos icônicos ganhando vida em movimento. E até que o anime conseguiu manter boa parte do estilo visual e da trilha sonora marcante do jogo, mas sofreu com o ritmo. Como o jogo é muito baseado em leituras, escolhas e imersão, o anime teve que condensar muita coisa em pouco tempo. No jogo eu já vivi julgamentos que duraram várias e várias horas. E isso fez com que alguns personagens fossem pouco desenvolvidos, e certos momentos impactantes passassem rápido demais. Ainda assim, para quem é fã da franquia, é um prato cheio. Ver os julgamentos animados, o Monokuma em ação, o desfecho da história em ritmo acelerado é divertido, principalmente para quem já jogou e quer revisitar tudo com outra pegada. Além disso, a franquia não parou por aí. Danganronpa 3 The End of Hope Peaks High School é um anime original que, spoiler, encerra a história da primeira geração de personagens, algo que nunca foi adaptado em jogo, então virou um conteúdo exclusivo da animação. É confuso, é insano, é extremamente Danganronpa. Resumindo, como adaptação direta, o anime tem seus tropeços, mas com a extensão do universo ele funciona bem, especialmente se você já é fã. E convenhamos, Danganronpa é aquele tipo de história que é tão absurda que você simplesmente não consegue parar de assistir ou de jogar. É uma pedida perfeita para quem gosta de mistério, tensão, estética neon punk e personagens com mais drama que elenco de reality show. Falando em adaptações ambiciosas, temos Nier Automata, versão 1.1a. Esse é o tipo de anime que chega com muito peso nas costas e muita expectativa também. Baseado no aclamado jogo de Yoko Taro, Nier Automata já é, por si só, uma obra que mistura filosofia, existencialismo, robôs com emoções, guerras sem fim e questionamentos sobre o que significa ser um humano. E tudo isso com batalhas coreografadas lindamente, trilha sonora absurda de boa e personagens que conquistaram uma legião de fãs, principalmente a 2B e o 9S. A adaptação em anime veio como uma promessa, expandir ainda mais esse universo melancólico e visualmente marcante. E o mais interessante é que a própria produção do anime deixou claro desde o começo. Não seria uma cópia exata do jogo, tanto que o nome oficial é Nier Automata versão 1.1a, como se fosse uma variação de versão da história que os jogadores já conhecem. A ideia era trazer novas perspectivas, cenas inéditas e até mexer um pouco na ordem dos acontecimentos, o que sinceramente combina perfeitamente com a proposta filosófica e fragmentada do próprio jogo. Visualmente, o anime é muito fiel. A estética desolada, o contraste entre ruínas e tecnologia, o design dos androides, tudo tá lá. A trilha sonora também faz o seu trabalho lindamente, com algumas das músicas mais marcantes do jogo aparecendo em momentos emocionantes. As cenas de ação são bem dirigidas, e os momentos mais reflexivos mantêm aquele tom silencioso e desconfortável que é a cara de Nier. Mas é claro, nem tudo são flores. A recepção foi um pouco dividida, principalmente por conta de problemas técnicos que impactaram o lançamento. O anime sofreu com vários adiamentos por causa de dificuldade de produção e até pausas por conta da pandemia. Isso quebrou o ritmo da história pra muita gente. Além disso, quem não conhece o jogo pode ficar meio perdido com a forma não linear e o ritmo mais introspectivo. Ainda assim, pra quem já ama Nier Automata, o anime é um presente. Ele expande, reimagina e dá novas camadas a personagens já complexos. E o mais importante, mantém a essência filosófica da obra, onde até uma simples conversa entre androides pode te deixar refletindo sobre a natureza da alma por horas. No fim, Nier Automata versão 1.1a não é só uma adaptação, é quase uma releitura artística do que o jogo representa. Esse é um daqueles casos onde o anime não tenta substituir o original, mas sim caminhar ao lado dele, como se fosse uma outra forma de sentir e viver a mesma história. Nier Automata, version 1. E chegou a hora de falar de um clássico, Devil May Cry. Sim, o anime de caçador de demônios mais estiloso que já pisou no cenário digital.
Com uma espada gigante na mão, pistolas na outra e um humor ácido afiado como suas lâminas, Dante é aquele tipo de personagem que já nasceu pronto pra ser um protagonista de anime. E ele já foi, na verdade, 2 vezes, com estilos bem diferentes entre si. A primeira adaptação veio lá em 2007, com Devil May Cry The Animated Series. Um anime mais contido, com traços elegantes, atmosfera sombria e um Dante mais introspectivo, quase melancólico. Ele ainda caça demônios como se fosse fácil, claro, né, o Dante. Mas o anime foca muito mais no lado solitário e quase melancólico do personagem. A estrutura dos episódios é meio episódica mesmo, com o monstro da semana. E embora tenha boas cenas de ação, não entrega o mesmo frenesi exagerado que é a marca registrada dos jogos. Para alguns fãs, faltou aquele caos estilizado. Para outros, foi uma forma interessante de mostrar uma faceta mais humana do Dante. Agora, em abril de 2025 saiu mais um anime, dessa vez original da Netflix, que leva o nome de Devil May Cry. Esse anime apresenta um Dante mais jovem, quase um paralelo com o Dante de Devil May Cry 3, com um carisma debochado, um sorriso no rosto enquanto tudo está caótico e lutas exageradas e coreografadas com maestria. A produção do anime está nas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que o Adi Shankar, o mesmo responsável por fazer Castlevania dar certo. E aí sim, o hype explodiu. A recepção desse anime? Bom, essa é uma história à parte. Uma parcela do público está revoltada por não seguir a linha original, por ter a narrativa diferente, enquanto o outro grupo está empolgadíssimo pedindo uma próxima temporada. Nada de novo sob o sol. E para encerrar com chave de ouro, a gente precisa falar dele. Pokémon, o verdadeiro titã das adaptações de jogos para anime. Enquanto muitas franquias ainda estão tentando descobrir como trazer os mundos digitais pra tela, Pokémon já fez isso lá em 1997. E com um sucesso tão grande que, até hoje, muita gente conhece a franquia mais pelo anime do que pelos próprios jogos. A história do Ash e seu fiel Pikachu virou praticamente um patrimônio da cultura pop. A jornada do garoto em busca de se tornar um mestre Pokémon atravessou décadas, continentes e gerações. Tudo isso com batalhas cheias de emoção, amizades improváveis, derrotas dramáticas e, claro, a icônica equipe Rocket sendo lançada pelos ares mais vezes do que a gente consegue contar. O anime de Pokémon é um exemplo único, porque ele não só adaptou os jogos, ele criou sua própria narrativa, paralela e expansiva, muitas vezes indo além do que os jogos mostravam. Enquanto os games trazem o jogador para o centro da ação, o anime criou um universo mais emocional, mais contínuo, onde os Pokémon são quase personagens com alma própria. Quem nunca chorou no episódio Bye Bye Butterfree que atire a primeira Pokébola? No fim das contas, o anime de Pokémon não é só uma boa adaptação, ele é uma parte fundamental do legado da franquia. Ele ajudou a criar o fenômeno global que é Pokémon hoje. E o mais bonito, mesmo depois de mais de 25 anos, ele ainda consegue despertar aquele brilho nos olhos, como se a gente estivesse vendo o Pikachu pela primeira vez. E aí, deu pra sentir que adaptar os jogos para anime não é só uma tendência, mas sim uma forma poderosa de expandir os universos que a gente ama? O fato é que os games encontraram nos animes um lar perfeito para continuar tocando a gente, com emoção, estilo e muita paixão. Desses animes aqui, qual é o seu favorito? E qual jogo que devia ter uma adaptação para anime? Não deixe de comentar aqui, viu? E se você gostou desse vídeo e quer consumir mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal e seguir as nossas redes sociais. Bom, é isso. Arigatou e até mais!